A gente vai disponibilizar esse material em breve para vocês, principalmente para quem perdeu. Diego, Luciana, boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Boa noite a todos. Boa noite. Semana tranquila, todo mundo bem? Tudo ótimo. Maravilha. Beleza. Bom. Bom, gente, vamos dar mais alguns passos hoje, né? A gente vai... Ô, Diego, desculpa, eu acho que tem um nenenzinho chorando em algum lugar aí. Ninguém deu uma madeira para a criança? Ou não sei o que é isso, é pegadinha de vocês ou tem alguém para dar mamar pro neném aí? Vê aí, porque tem um neném chorando aqui, cara. Eu não gosto de ver criança chorando, cara. Então vamos resolver isso. Pessoal, por favor, coloquem no mudo, por gentileza, para a gente poder conduzir aqui da melhor forma possível, considerando a tecnologia e todo o momento de cada um. A gente sabe que, né, a gente se desdobra ainda mais nesse período em casa, e a gente vai trabalhar da melhor forma que puder aí. Qualquer evento, qualquer coisa, fala comigo, com a Luciana, com o Rafa, com toda a equipe que está aqui junto, para poder a gente viabilizar isso. Jeito dá, gente. A gente pega a criança no colo, balança, olha o que a gente está apresentando, coloca o telefone no mudo, a câmera no mudo. O importante é acompanhar. Isso é importante, a gente conseguir atingir nosso objetivo aqui. Exatamente. E hoje, isso vira mais um motivador, né? Exato. E dá-lhe motivador, né? Esse é um senhor motivador aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre sensibilização. É um processo de sensibilização que a gente vai começar a falar com vocês hoje. A gente vai falar de mercado, vai falar um pouco sobre competência e também sobre definição de objetivo. Tá? A gente buscou ser bem direcionado, bem direto ao ponto, para poder a gente conseguir ter um resultado legal e conseguir esclarecer as dúvidas de vocês. Tá? Conforme vocês forem tendo dúvidas, por favor, direcionem no chat, tá? O microfone também está aberto, mas se quiser também, se quiser também encaminhar pelo chat, o chat está disponível para vocês poderem falar também, tá bom? E a gente vai seguir aqui com o cronograma de hoje, vamos falar com desafios de hoje. Não é isso, Lô? Isso mesmo. Rafa, hoje eu vou respeitar as perguntas, prometo. É a questão da proatividade do pessoal que trabalha em recursos humanos, né? Demais, menino, já sai fazendo. O Thiago falou sobre hands-on, eu me identifiquei total, mão na massa. Não, mas esse é o caminho, né? Claro que toda... Sim, cada posição tem o seu desafio, né? Em qualquer empresa a gente tem essa realidade. Agora, existe uma crescente, inclusive nas posições de trabalho, até para posições que são muito mais estratégicas, que exija algum tipo de hands-on, né? Porque é muito como a gente pode fazer até a questão do ágil em si, né? Existe o conceito do ágil, né? O conceito mindset, tá? Mas e o framework? Né? Então, eu tenho um profissional que tem um mindset extremamente incrível, né? Que confabula todo o conceito, explana, tá? Mas, gente, o framework está aí para a gente poder fazer isso ser tangível, né? O resultado precisa aparecer, isso de diversas formas. A gente caminha muito nesse sentido, tá bom? Eu vou projetar agora para vocês alguns pontos que a gente trouxe para hoje, tá? Com relação a esses pontos de hoje, se vocês tendo dúvida, encaminha para a gente aqui, para a gente poder atender vocês na medida do possível, tá bom? Claro que ninguém sabe tudo. Se tiver alguma coisa que a gente precisar especificar, a gente volta, vai buscar, porque a aprendizagem é contínua, e a gente vai respondendo vocês, tá? Mais uma coisa, além da incrível participação do pessoal da Moving hoje aqui com a gente, que abrilhantou muito o nosso espaço aqui hoje e na nossa conversa, eu também a gente criou um grupo de WhatsApp para a gente compartilhar algumas informações com vocês de mercado e para vocês também terem acesso e começar a desenvolver a questão do networking, né, de como você se relaciona. Às vezes um assunto que é importante para vocês, para você, pode ser importante para o outro também. Tá? Então, eu vou compartilhar o link aqui no chat, eu vou pedir para vocês, por favor, ingressem. Tá certinho. Por favor, ingressem no grupo, tá? Que a gente vai fazer algumas comunicações por lá, tá bom?
nós temos essa metodologia dos objetivos que a gente vai tratar hoje, em específico aqui, a gente vai tratar através do método Kanban. Tá? A gente vai encaminhar um Kanban de carreira para vocês na segunda-feira, né? E a gente detalha um pouquinho mais, a gente vai fazer uma introdução hoje e no próximo encontro a gente vai especificando mais detalhes de como fazer e qual que é o propósito. Tá? De imediato a gente já adianta, o propósito deste Kanban é dar suporte também para o final da jornada, que é o momento onde a gente espera ter um momento de uma reunião individual com vocês, tá bom? Então é bacana ter esse material preparado, a gente vai acompanhando ele assim, gente. O Kanban, né, ele tem toda a sua metodologia, todo o seu processo. Então, o Kanban ele é vivo, né, gente? Falando de uma forma assim, bem clara, o Kanban é vivo, é assim como o currículo. Atualizou uma informação, você precisa atualizar lá, né? Então, da mesma forma, tem que seguir para a gente, para lá no finalzinho da nossa jornada aqui, né? A gente tem material para poder conversar com vocês numa consultoria individual, aí conseguir direcionar vocês da melhor forma. Tá bom? Vou projetar para vocês aqui. Pessoal, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Sim. Vamos ver só se... Agora foi. Então, aqui, gente, a gente já começa como? A gente já começa fazendo o acompanhamento, né? Na semana passada, a gente deu uma primeira ação para vocês fazerem da jornada, que seria iniciar esse curso de inteligência emocional da Concra, que está aí disponível para todo mundo fazer. A Concra disponibilizou gratuito. E eu gostaria de saber de vocês, quem teve acesso ao curso, se alguém quiser compartilhar algum insight que teve durante o curso, eu gostaria de saber de vocês como está essa etapa nossa aqui da nossa conversa, da nossa jornada. Eu comecei o curso, estou na fase da empatia. Super interessante o curso. Bacana, obrigado, Ricardo. Nesse sentido, você vê referência, faz sentido com o que a gente está conversando aqui? O nosso discurso está alinhado, Ricardo? Você vê valor agregado na indicação que a gente fez? Vejo sim. Eu acho muito interessante, né? Na realidade, ele aborda tópicos que eu já tinha visto em vários outros lugares, como comunicação não violenta, como você analisa os outros, né? Eu acho que a interpretação que muitas vezes a gente faz querendo impor o nosso ritmo das coisas em pessoas que não estão na mesma fase, eu acho que é super relevante, né? Para você rever, você começa a repensar em algumas situações que você poderia ter agido, não sei se melhor, mas acho que diferente. Acho que possivelmente melhor até, inclusive. Né? Estou gostando bastante. Tá, bacana. Ricardo, obrigado pela partilha aí. E é justamente esse o propósito, a gente começar a enxergar as coisas, o fazer diferente, né? O fazer diferente. Ainda mais no momento onde a gente tem transformação digital, a agilidade está super em alta, né? Dentre tantas outras coisas que a gente tem dentro desse cenário, enxergar isso, né? E a questão de estar próximo de novas metodologias requer da gente uma adaptação pessoal, né? Então, assim, tem todas as mudanças que impactam no nosso cenário, e a gente trouxe justamente com isso, com esse propósito de pensar no indivíduo, no pessoal. Por quê? Porque a transformação, ela consta de várias formas, mas como você vai acolher essa mudança, né? Num processo, inclusive, num processo de transição de carreira, dentre outras coisas, isso impacta muito, né? De que forma você se comporta, de que forma você vai abordar um cliente, de que forma você vai trazer uma solução para um cliente. Muitas vezes a forma
do se conectar efetivamente com a pessoa está muito ligado a isso. Para não falar que está 100% ligado, digamos que quando a gente pensar no Pareto, que a gente já falou, a Luciana já mencionou ele na semana passada, digamos que é 80% aí de muita coisa que a gente faz, tanto para uma nova posição de trabalho quanto para a performance no trabalho, né, para um bom desempenho. Então, caminha muito nesse sentido. Então, nós reforçamos aqui, pessoal, é a primeira ação da jornada, né? Eu sei que algumas pessoas não quiseram compartilhar, eu sei que tem mais gente fazendo aqui que também já teve informação, mas o mais bacana é assim, é um investimento pessoal, você leva para a vida, você vai levar para o profissional, vai levar para todas as áreas da sua vida. Então, faça um curso e isso vai dar um aporte muito bacana, vai clarear muita coisa do que a gente vai agora também. Tá bom? Pessoal, seguindo aqui, eu vou mostrar um pouquinho da agenda do que a gente propôs para hoje. A gente vai trazer uma relação de mapeamento de mercado. A ideia não é trazer o gráfico, o dado, não, a ideia não é essa. A ideia é a gente trazer a ideia de como o mercado está trazendo isso para a gente, tá? E quais são alguns dos impactos frente ao número relevante de mudanças que a gente está enfrentando agora, tá bom? Na sequência, falar um pouquinho sobre mapeamento de competências. Então, assim, como repensar as competências que eu tenho hoje. Como já foi abordado um pouquinho mais cedo, hard skill, soft skill, tá? Vamos clarear um pouco a ideia do que é hard, do que é soft, né? Do que antigamente a gente chamava de competência técnica, competência comportamental, para ficar um pouco mais tranquilo para vocês nesse sentido. E é um convite para repensar a jornada, tá? A jornada, não a jornada de recolocação, mas a jornada de carreira de vocês, né? Então, assim, o que eu tenho, o que eu já fiz até hoje? Quais são os meus pontos fortes? Né? São perguntas relevantes em entrevista, sim, mas como a gente vende isso? De que forma você traz isso? Né? Isso está no meu discurso? Né? O que é muito presente durante revisões de jornada e processos de consultoria muitas vezes a pessoa que está na posição de está passando pelo processo de consultoria, ele às vezes não enxerga algumas competências. E muitas vezes a pessoa desenvolve, ela consegue mensurar esse resultado, muitas vezes, se você pergunta, mas ela não consegue efetivamente demonstrar isso. Então, é bacana a gente ter um conhecimento um pouco mais apurado do que a gente tem com relação a autoconhecimento, porque isso faz muita diferença. Né? A gente fala sempre que o processo de carreira em si, processo de revisão de carreira, de auto-placement, dentre tantos outros processos, é um processo de valorização, né? De que forma eu me valorizo, de que forma eu me posiciono, de que forma eu agrego valor, né? Nesse sentido. Então, a gente caminha nessa direção. Definição de objetivos, a gente vai começar hoje, tá? É algo que começa hoje, a definição de objetivos, e ela vai cascateando, vamos falar assim, para os próximos módulos, que a gente vai trazer outras coisas a partir do módulo, para a gente conseguir ter um panorama legal e conseguir estruturar uma transição de carreira para vocês de uma forma mais sustentável, tá bom? E, por último, a gente tem uma segunda ação da jornada proposta para vocês hoje, que vai agregar bastante valor aí, trazer uma visão diferente para vocês. Luciana, você tem alguma contribuição aqui deste início? O Diego. Bom, eu vou falar mais na parte das competências, aí eu agrego bastante, tá? Na parte de mapeamento de mercado, essas coisas aí a gente segue. Então tá bom. Perfeito. Pessoal, então aqui seguindo. Vamos falar um pouquinho sobre mapeamento de mercado. Tá? Não vou trazer, como eu falei, a ideia não é trazer gráfico aqui, gente. Não faz sentido para a gente. A ideia aqui é a gente trabalhar a questão tanto da psicologia positiva do que a gente traz aqui e de como a gente interpreta o dado. Eu trouxe alguns pontos aqui do que nós temos com relação à forma de se pensar, né? É mito ou é verdade? Aí temos aqui alguns pontos. Se você começar a ler a princípio, sem pensar sobre, você deprime, né? Não, é verdade, gente, você deprime. Você vê aqui, 14 milhões de empregados, né? Ampliação da concorrência para as posições. Né? Uma vez que eu tenho posições hoje remotas, então como que efetivamente eu vou concorrer com alguém que está em outro estado, em outro país?
né? Então, minhas chances são menores. Então, é um outro ponto que a gente colocou aqui como relevância de um mapeamento de mercado, tá? Aumento da qualificação profissional, né? Exige uma necessidade de aumento de qualificação profissional? Tá, eu não estou qualificado? De que forma que o mercado precisa efetivamente que eu me qualifique profissionalmente, né? Qual que é a ideia nesse sentido? Aumento do trabalho remoto. Tá? Nós temos um cenário hoje de uma tendência. Tá? Dado ao cenário, grande maioria, mais de 90% da população aí está de home office na medida do que é possível. E de que forma que eu vou encarar isso? Mas eu não me dou bem com o trabalho remoto. Eu trabalho hoje, mas eu acho muito complicado. Eu prefiro ficar no escritório. Então, assim, é um ponto de mercado, né? Engajamento virtual. Eu uso bem as plataformas, né? Eu sou uma pessoa engajada virtualmente. Mas, de repente, no meu trabalho, ou até mesmo numa rede social como o LinkedIn, o Instagram, que são meios para poder você desenvolver network e outras coisas, eu não sou tão bom, né? Então, a gente tem alguns pontos aqui. A transformação digital. A minha área, de repente, ela é muito operacional, processual. Ou ela está muito vinculada com o produto hoje, que ele tem uma apresentação, que ele está saindo de um modelo mais analógico e saindo para o modelo digital. Então, como, né, que eu vou fazer uma transição de carreira, sendo que o mercado hoje pede um outro perfil. A minha abordagem ela é voltada para o analógico e eu tenho que lidar com a realidade hoje, que é o digital, né? Além de que a aderência das metodologias ágeis aí, digamos, em grande escala, que também é fomentada hoje pela transformação digital. Perfeito. A gente tem esses 7 pontos aqui a princípio. 7 pontos. Pessoal, vamos entender uma coisa aqui. Temos 14 milhões de desempregados. Esse número é um número do IBGE, certo? É uma estimativa de mercado que a gente tem nesse sentido. Primeiro, temos 14 milhões de desempregados. Em 14 milhões de desempregados, nós temos pessoas que já estão empreendendo e não estão mais no mercado de trabalho. Temos pessoas que foram acometidas pelo SARS-CoV-2 aí. E, obrigatoriamente, elas não estão mais concorrendo a posições de trabalho. Existem pessoas que estão em outras posições, têm outros momentos de carreira, né? Então, assim, não dá para a gente focar em 14 milhões de desempregados, porque esse número é um número geral, né? O IBGE também não vai acontecer esse ano devido ao cenário. Então, quando a gente vê o número de 14 milhões, a gente pode entender que está aumentando, que está crescendo. Mas qual que é o nosso foco aqui, o nosso propósito? Nosso propósito aqui é entender que a gente está buscando uma posição de trabalho. E as pessoas também, igualmente, elas não concorrem de igual. Exemplo, pessoas da área de engenharia não vão concorrer com pessoas de recursos humanos, a princípio. Tá? Existem momentos diferentes? Sim, mas existem skills específicos para cada área de atuação. Então, essa concorrência não são com 14 milhões de desempregados. Entende? Então, o que a gente quer trazer aqui é que, sim, são 14 milhões de desempregados, sim, mas esse número ele não faz inferência hoje dentro do seu cenário. Cada pessoa tem um cenário, cada pessoa tem uma realidade. A gente não pode se basear num número que ele é tão abrangente e considera um número de entradas e saídas somente. Tá? Então, o que é o principal do foco aqui do mapeamento de mercado? É você focar na ideia de que são 14 milhões, sim, de pessoas empregadas no Brasil, em todo o território nacional, mas cada pessoa concorre de acordo com as suas competências, capacidades e disponibilidade de mercado. Tá bom? Então, lembra, gente, é uma vaga. Tá? É uma vaga, é uma posição, é o trabalho dos sonhos. Então, é sempre uma, né? É uma posição. Então, pensa que a gente está trabalhando para uma posição e não trabalhando em 14 milhões de desempregados. Aí, de fato, para quem fosse trabalhar nesse sentido, seria um grande desafio aí. Mas, nesse momento, a gente tem que pensar que a gente está buscando uma posição, tá bom? Uma movimentação nesse sentido. Então, a gente tem que começar a entender qual que é a realidade do número para poder a gente acabar não se oprimindo e acabar se limitando nesse sentido, tá bom? Segundo ponto aqui, ampliação da concorrência para as posições. Sim, é uma verdade. A gente tem uma ampliação da concorrência para as posições. No entanto, isso não é homogêneo.
todas as posições que nós temos hoje no mercado que são estritamente remotas, a princípio, não necessariamente elas vão considerar pessoas de todos os estados, de todos os países. Elas podem considerar sim, mas cada empresa vai entender de acordo com o seu negócio. Então, a gente entender que hoje a minha concorrência eu tenho uma concorrência muito maior hoje, porque existem pessoas de outras cidades. Isso não é uma verdade, né? É uma verdade que a gente tem uma ampliação da concorrência, mas você especificamente não concorre com todas as pessoas. E o inverso é verdadeiro, né? O que eu tenho visto como em prática de algumas posições, inclusive no LinkedIn, no Vagas, tá? E dentre outros sites. Tem algumas posições que elas estão híbridas, então elas estão 10%, às vezes 90% em trabalho remoto e 10% voltado diretamente para o trabalho físico, que seria a pessoa estar disponível para ir até o escritório uma vez por mês, 2 vezes por mês nesse sentido, né? Então, a gente já consegue vislumbrar aí uma diferenciação. Então, não dá para a gente considerar que você vai concorrer com todo mundo. A ampliação da concorrência existe sim, mas a gente não pode limitar dizendo que as minhas chances são menores. A ideia é a gente trazer uma realidade que cada vaga tem um perfil específico. Cada empresa tem uma realidade. Eles vão conduzir de acordo com o que a gente de acordo com o que fizer sentido para o negócio. Tá bom? Aumento de qualificação profissional. Esse é um ponto que eu acabei até trocando com a Lu mais cedo, né? Aumento da qualificação profissional. Sim, existem competências e pontos que são estão muito mais em evidência, tá? Dado o cenário hoje, com relação à qualificação profissional, principalmente na área digital, né? Entender mais sobre tecnologia e pontos nesse sentido. No entanto, a gente também tem um reboot aqui, tá? Pensando no trabalho remoto. As empresas estão buscando identificar profissionais que sejam organizados, que tenham uma orientação para a disciplina um pouco maior, dada a necessidade de um trabalho remoto, por exemplo. Mas, se nós formos ver, essa é uma competência que já era avaliada antes, né? As competências de digital não necessariamente, mas a qualificação, a necessidade de ter uma pessoa com perfil, com uma soft skill de organização maior, ela já era presente. Assim como a gente teve uma mudança aqui, quando a gente fala de competências de gerenciamento, de liderança de times, né? Liderar times à distância, times offshore, é uma outra realidade para a maior parte dos profissionais em posição de gestão, né? Uma vez o comum seria, estamos todos no escritório, trabalhamos todos na mesma sala, ou muito próximos, e a partir daí as métricas de gestão eram feitas de uma forma um pouco mais, a abordagem era um pouco mais medida, né? Era um pouco mais próxima, dada a proximidade de contato físico. Hoje a gente não tem muito isso, né? Então a gente acaba versando para outras formas de como liderar times. Isso é para trazer exemplos para vocês de que, sim, exigiu um aumento da qualificação, mas não é necessário a gente fazer todos os cursos grátis disponíveis que estão no LinkedIn. Não é necessário estar em todas as lives que as pessoas publicam, tá? Avalie o que faz sentido no seu cenário, na sua trajetória, no momento que você está vivendo hoje. Veja o quanto agrega, tá? Até porque muito do que o profissional entrega, inclusive numa entrevista de emprego dentro de uma posição de trabalho, é a experiência do que ele já viveu, né? O que ele já aprendeu e o que ele já conseguiu transformar. Então, de repente, você cansar muito com muitos assuntos e com muitas histórias, você não tem um foco, isso vai te atrapalhar, né? Então, eu vou fazer um curso de Design Thinking, vou tirar a certificação do PSM e Scrum, eu vou fazer mais um curso de qualquer outra ferramenta. Então, assim, vocês precisam delimitar um foco de que área de qualificação vocês precisam se capacitar. Então, o mercado pede, e isso sim é necessário dado ao cenário, mas vocês precisam ter foco em que tipo de qualificação profissional vocês vão direcionar. Até porque, às vezes, a gente pensa que, muitas vezes, a gente tem valor financeiro vinculado a essa qualificação. Então, avalie realmente quanto faz sentido dentro da sua trajetória, do seu cenário. Tá bom?
Aumento de trabalho remoto. É uma realidade, sim, a gente está vivendo hoje, mas ninguém pode garantir que mais de 90% das empresas hoje vão permanecer no trabalho remoto. Tá? Até porque, com relação a práticas de gestão, a gente tem um gap aí que existem ferramentas para a gente conseguir viabilizar e conseguir contornar essa questão, mas não está claro ainda para o mercado e cada organização vai avaliar o que faz sentido para ela. Por quê? A transmissão de cultura, dentre outros valores da empresa e da metodologia de trabalho, muitas vezes ela acaba não fazendo muito sentido, ela não consegue ser cascateada, não consegue ser difundida, uma vez que as pessoas estão muito separadas. Talvez profissionais no nível de senioridade um pouco maior e um pouco mais de know-how em algumas áreas consigam trabalhar 100% remoto, né? Agora, a gente não pode garantir hoje que um processo, de repente, um processo de trainee vai ser tão efetivo, dado todo esse movimento de mudança. Então, o trabalho remoto ele é uma realidade para nós hoje, sim, dentre muitos cenários, mas ele também, daqui a algum tempo, quando esse cenário estiver um pouco mais estável, as empresas podem mudar a estratégia nesse sentido aí. O aumento existe, mas a gente não pode considerar que vão ficar 90% das pessoas no home office ou mais que isso. Bom, relação de engajamento virtual. Sim, a gente pensa em estratégias aí de como estar engajado virtualmente, mas pensem, quando a gente pensa em engajamento virtual, vocês já fazem engajamento virtual parte de vocês, né? Tem o aniversário de uma tia que ela queria todo mundo na festa, mas não vai dar. Vamos fazer a chamada de vídeo para poder estar presente na hora de cortar o bolo. Vamos cantar o parabéns. Então, esse tipo de engajamento, de interação já acontece, né? Agora, de que forma você também pode se engajar virtualmente em outras frentes, né? Virtualmente. Isso vai direciona muito para networking, gente. Então, o networking em si, de que forma eu estou fazendo esse networking? De que forma eu estou me conectando com as pessoas? Né? Por algumas vezes o engajamento, o relacionamento virtual, ele pode não ser, pode parecer um pouco frio, mas pense que sempre vai ter alguém do outro lado para onde você mandou a mensagem, né? Então, pensar na relação de empatia, pensar em uma comunicação também não violenta, são pontos muito importantes. Então, isso você desenvolve em outros âmbitos da vida e você traz isso para o profissional, né? Então, de repente, é uma questão da gente, digo nem virar uma chave, mas de permitir que esse tipo de relacionamento também aconteça através de meio profissional. Transformação digital. As empresas estão cada vez mais, né, nesse movimento. Dado o cenário, que foi impulsionado muito pelo cenário, somente eu digo também muito pela área de recursos humanos, por quê? Porque se falava muito em transformação digital e assim por diante. O que aconteceu com o passar com o passar da pandemia foi que a transformação digital teve que chegar, né? Então, assim, a gente já vinha numa frequência, algumas empresas vão ter esse formato mais digital, outras não. Então, e tudo bem, né? Como o Thiago mesmo trouxe para a gente, não há por que não aceitar uma proposta, porque a empresa não está digital, ela não está digital hoje, amanhã o produto dela pode mudar, amanhã o processo dela pode mudar. Então, a gente versar e entender que a transformação digital ela pode acontecer em escalas gradativas para cada empresa, faz toda a diferença para a gente, né? Além do último ponto, são as aderências das metodologias ágeis, né? E lembrando que, assim, a agilidade ela tem que fazer sentido no negócio, né? Ela tem que viabilizar, ela não tem o propósito de dificultar um processo ou mitigar um resultado, ou não atender um cliente porque eu não tenho metodologia ágil. Não, a ideia da agilidade é realmente trazer valor agregado e trabalhar de uma forma complexa através de ferramentas que são relativamente simples, dadas as outras metodologias que a gente tem de aplicação hoje no mercado. Tudo bem? Pessoal, nós temos perguntas aí. Temos perguntas, Rafa? Nós temos uma pergunta. No mapeamento de competências, eu não sei se esse é o melhor momento, mas no mapeamento de competências, delas, devemos considerar as realizações? Eu acho que já vou Sim, a gente vai abordar isso no próximo, tá?
Só para dar o spoiler do próximo slide, para a gente já não perder a oportunidade, sim, mas a gente tem que entender o que é soft skill, o que é soft skill, o que é hard skill e o que é realização. A realização a gente pode dizer que é uma forma de você conseguir comprovar, digamos assim, o hard skill e o soft skill junto, tá? Então, assim, ela faz total sentido no processo seletivo. Inclusive, um recrutador, ele quer saber o quanto que ninguém quer saber o que você é capaz de fazer. Isso está no currículo, de uma forma bem geral. A Luciana vai até tecer mais sobre isso. Agora, o que o gerente da posição quer saber, além do escopo de trabalho e como você fazer o trabalho no momento de processo seletivo, é também entender de que forma você trouxe o resultado, né? Porque a realização ela tem que estar atrelada com uma ação especificamente por parte do indivíduo. Não adianta você dizer, eu participei de um processo, eu participei de uma implantação. Tudo bem, uma implantação na América Latina, 22 países, de um processo de implantação de um ERP de tecnologia, um ERP financeiro, por exemplo. Tá, qual foi a sua participação? De que forma você trouxe o valor? Então, é essa a ideia que a gente tem que trazer quando a gente for discutir com relação a hard skill, soft skill e resultados. Tá? Então, quais foram os alcançados. Bom, vou seguir para a próxima parte aqui e a gente explora um pouquinho mais para frente. Lu. Oi, Diego. Posso só acrescentar uma questão sobre a parte do mapeamento aqui? Claro. Ó, eu quando vou fazer um mapeamento de mercado junto a um cliente, junto a um candidato, eu sempre gosto de trabalhar essas posições. A geografia, né? Até onde eu estou disposta a ir, a me mudar. Porque, como você falou, a questão de estar fora de outro país, etc., mas eu vejo muita questão interna. Em São Paulo, até onde eu consigo ir? Se hoje eu, Luciana, moro na Zona Oeste, eu tenho um cliente na Zona Sul, o quanto de tempo isso vai me demandar? Hoje, por exemplo, eu gastei 1h20, né? Então, a geografia é importante, Luciana, na hora de mapear mercado? Sim, é extremamente importante, porque de nada adianta o candidato jorrar currículos para todo lado, e aí uma vaga a 500 quilômetros chama ele e ele não tem a intenção de mudar. E também não tem a intenção de ficar fazendo essa estrada todos os dias. Então, do que adianta você enviar o currículo para essa vaga? Não envie, não perca seu tempo e não faça o recrutador perder o tempo dele. Valores. Quanto eu estou disposto a receber, né? Então, posição. Na hora que você falou de mercado, se você falar só de marketing, eu posso ser gerente, posso ser coordenador, tem empresas que pagam um salário muito bom para um analista, então eu posso dar esse passinho para trás. Então, quais são as posições que eu tenho aí para colocar? E uma coisa muito importante na hora de mapear esse mercado também é a parte de competências. Então, se você juntar essas 4 situações, aí você consegue fazer um mapeamento de mercado bem estruturado, porque geografia é importantíssimo. Eu tive casos recentes de clientes que aceitaram a proposta e depois perceberam que teriam que ficar numa kitnet de segunda a sexta, sem família e etc. Em 1 mês, ele pediu demissão. Falei, puxa, você não tinha visto isso antes? Não pensei. Então, pensa quando for mapear o mercado. Qual é a quilometragem que eu estou disposto a percorrer? Qual o valor? Para uma vaga de analista, eu vou ter poucas, não vou dizer poucas, mas eu não vou ter que tomar grandes decisões, isso não vai me demandar muito tempo. Eu estou disposto a aceitar um valor de salário menor? Aí sim eu me candidato a essa vaga. Se não, também não perde esse tempo de ambos. Então, mapear mercado é importante levar em consideração geografia, posição, valor, competências, que aí, com todas essas questões e todas as outras que você já abordou, o mapeamento de mercado fica completinho, tá bom? Perfeito. Estou me ouvindo bem? Sim, sim. Obrigado pelo aporte. Sempre Tá muito bem-vindo, Lu.
Sempre muito bem-vindo. Deixa eu falar agora Diga, vá. Posso falar um pouquinho de competências? Claro. Como que nós olhamos essas partes de competências, e aí até vou me dar o luxo de responder a pergunta aí do nosso querido sobre realizações. Quando se fala, eu não tenho inglês tão apurado quanto o Diego, tá? Isso é uma questão também aí da geração de 80 que não se prestou tanto a essa atenção. Mas quando se fala de soft skill, hard, eu lembro muito, como você falou, competência técnica, competência comportamental. Então, soft skills, eles estão muito mais ligados àquilo que nós não colocamos no currículo, porque não há uma competência técnica. Mas eu tenho que, em uma entrevista, entender se eu trabalho bem em equipe, se eu prefiro um trabalho sozinho, se eu prefiro um trabalho mais intelectual. Então, o soft skill ele está muito mais ligado a isso, que nós não colocamos no currículo. E aí entra todas essas outras questões. Você fez um desenho tão lindo, que eu nem sei se eu vou conseguir falar tão lindamente como seus desenhos estão, viu, Diego? Mas eu vou tentar. Na parte das aptidões. Aqui, aí a gente entra muito nesse nosso trabalho do curso, porque entre as aptidões emocionais, sim, porque a inteligência emocional, muitas vezes, é durante uma reunião, você ouvir algo que você não concorda, mas você conseguir respirar e colocar aquilo de uma forma não agressiva. Então, hoje se fala muito da comunicação não violenta, porque em grandes reuniões, em grandes corporações, diz que é muito comum, né? Mas será que é bom sempre ter uma comunicação agressiva com o chefe? Será que isso faz bem para o nosso comportamento, para o nosso dia a dia? Então, essas aptidões mentais e comportamentais, eu brinco que serve de cima para baixo, de baixo para cima e para os lados, né? Porque os líderes, eles lidam muito com agressividade e trabalho sob pressão. Então, essa parte, a facilidade, tudo isso, a gente entra nessa parte de competência comportamental. A parte, quando se fala de competência técnica, aí sim é o que nós colocamos no currículo. Eu sou bom em Excel, eu tenho, como minha filha colocou esses dias, né? Eu coloco Excel, Word, eu coloco logo o pacote Office inteiro. Então, aí dentro você vai colocar quais são as suas competências técnicas, tudo que você sabe fazer, e aí respondendo a pergunta do colega, aí é muito importante você colocar realizações e fazer com que no currículo isso já fique um pouco mais claro, porque o que o recrutador quer saber, como eu já falei da outra vez, não é se o cara de ciências contábeis sabe fechar um balanço, porque isso é o mínimo que se espera de um contador, mas sim o quanto ele conseguiu reduzir da folha de alguém, quanto ele reduziu de perda, quanto que ele aumentou um faturamento. Então, o que ele de fato realizou com essa competência técnica que ele tem, o que de fato trouxe à empresa, o que agregou? Ele diminuiu o custo em uma fabricação, isso gerou um aumento X e PTO. Isso é uma realização. Fiz a implantação de um departamento, apliquei metodologias, isso é uma realização. Então, dentro do hard, tem aí como falar sobre realizações, deve-se falar. Né? Então, por que eu sei Excel? Quanto do Excel eu sei? O que eu sei fazer dentro de um Excel? Porque essa semana mesmo, eu tive um caso de um teste financeiro, onde a pessoa não sabia fazer uma planilha, mexer minimamente no Excel. Então, dentro disso, é importante ter todas essas qualificações e colocar isso nas realizações, porque você tem, tecnicamente, 5 minutos para mostrar todas essas suas competências durante uma entrevista. A gente brinca, a entrevista pode durar 30 minutos, 1 hora, mas sim, nos primeiros minutos, nos primeiros dizeres, que isso se mostra nas realizações. Aí aqui a parte do como eu vejo e como você vê, você quer falar um pouquinho da tua visão sobre isso, Diego? Eu estou bem interessada em saber como que você vai Sim. Gente, o que é bacana aqui é entender. Tá, a gente tem 2 momentos quando a gente está mapeando competências. Tá, de que forma eu me vejo? Esse processo ele é um processo que ele é contínuo, tá? É de que forma eu me vejo? Tá, não, eu tenho Excel avançado, eu tenho bacharel,
eu tenho certificações XPTO, tenho graduação em Harvard, incrível. Tá, isso aí é hard. E soft skill? O que eu sou bom de fazer? Eu me relaciono bem com as pessoas, né? Eu tenho uma comunicação assertiva, né? Eu tenho uma orientação para, não é orientação para resultados, mas orientação para resolução de conflito. Então, assim, é a forma com que você se enxerga como profissional. É um processo que é importante de ser entendido, por quê? Porque enquanto a gente fala, enquanto a gente busca essas informações, a gente busca se entender efetivamente, você consegue, você obrigatoriamente remete à sua jornada, você remete ao que você já fez, você internaliza isso. Então, isso fica muito mais claro de você conseguir expor isso para um recrutador. Né? Você consegue fazer os links em que momento você teve esse tipo de comportamento, de que forma você demonstrou essa competência, então fica muito mais claro, tá? Nesse sentido. Pensando como o externo, a gente está falando de uma mobilidade, começa a pensar aqui, perfeito, como o mercado, o que o mercado hoje espera para uma posição de coordenador financeiro. Exemplo, tá? Então, você conseguiu se enxergar aqui quando você olhou internamente. Agora, externamente, como é que o mercado vê? A gente tem alguns impasses em alguns momentos, profissionais que têm uma bagagem enorme. No entanto, quando você pensa em hard skill, soft skill, tem um gap, tá? Tem uma lacuna. Então, quando ele começou a ser coordenador financeiro há 10 anos atrás, o inglês não era uma ferramenta que se fazia tão necessária e tão presente. Hoje em dia, a maior parte das posições de trabalho exigem o inglês. Né? Então, é começar a refletir. Eu quero movimentar para uma nova posição de trabalho? Sim, eu quero. Eu tenho interesse. Mas de que forma eu estou realmente pronto para isso? O que me falta em hard? O que me falta em soft skill? Né? O que eu já consegui de título, quando a gente pensa em hard skill, é muito papel, né, gente? Muito título. O que eu consegui de título hoje de reconhecimento, através de conhecimento, digamos, tradicional, escola, faculdade, assim por diante, e o quanto eu consegui desenvolver e aplicar isso aqui em soft skill. Então, essa leitura que a gente convida vocês a começar a enxergar. Eu quero me movimentar assim, mas é viável? Faz sentido? Eu consigo movimentar para a posição que eu quero hoje só mandando o currículo? Né? Que a gente remete muito à questão das posições de vagas, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. É spoiler, mas a questão de entender qual é a necessidade, de que forma eu vou direcionar uma candidatura. Veja, a candidatura tem lá inglês avançado ou inglês fluente na posição. Você não tem inglês fluente. Faz sentido você empregar energia nessa posição? A princípio, não. Se é um quesito mandatório, não faz muito sentido. Você vai empenhar energia, você vai colocar foco em uma posição que você às vezes quer muito, mas que a posição hoje exige algumas competências que você não tem hoje disponíveis dentro da sua realidade. Então, é esse o convite que a gente faz quando falar, para olhar internamente e para olhar externamente. A gente conseguir enxergar esses dois momentos aqui, tá bom? Dica, gente. O módulo 4 de autoconhecimento e autogestão do curso de inteligência emocional da Conquer, que a gente falou no começo, falou no encontro passado, ele fala especificamente sobre esse processo. Então, quem tiver dificuldade de pensar, eu não conheço os meus pontos fortes, os meus soft skills, tem alguns testes bem bacanas, e eles direcionam de uma forma bem direcionada aqui, para a gente conseguir, para vocês conseguirem ter uma ideia e começar a pensar nisso. Tá? A gente vai utilizar essas informações de soft skills de vocês e hard skills no Canvas que a gente vai disponibilizar na segunda-feira, tá bom? Via link através do grupo do WhatsApp. Tudo bem? Então, aqui seguindo. Luciana, tem alguma parte? Não? Não, Diego, pode seguir. Perfeito. Então, aqui, gente, a gente tem definição de objetivos. A gente vai passar essa... A gente está bem no finalzinho do nosso horário aqui, mas a gente vai conversar aqui, conforme for, a gente volta no próximo encontro, já com o Canvas em mãos aqui, a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Tá? É só para a gente começar a tecer a ideia. Só, a gente tem 4 grandes frentes aqui, para começar essa definição de objetivo. É entender qual que é o meu momento de carreira, o que eu quero hoje, o que eu espero hoje na movimentação de carreira. A gente precisa entender, tá? Pessoal, não dá para fazer
4 movimentações de carreira ao mesmo tempo. Não dá para você trocar de empresa, não dá para você trocar especificamente de empresa e ficar na mesma posição de atuação, não dá para você fazer uma transição diária, empreender e pensar no plano de aposentadoria ao mesmo tempo. Não funciona. Por quê? O foco tem que estar direcionado para um movimento de cada vez, sabe? Porque um movimento de carreira de cada vez ele exige muito, muito empenho. Então, qual que é a primeira questão aqui em definição de objetivos? Cada um de vocês precisa enxergar dentro da realidade de vocês o que faz sentido para vocês hoje. Diego, eu não gosto da empresa que eu trabalho hoje por questões XPTO e eu quero continuar no mesmo segmento, basicamente com a mesma posição, mas eu quero fazer uma mudança de empresa, de repente, para ter uma remuneração melhor ou para ter um ambiente de trabalho melhor. Tranquilo, é uma transição de empresa. Diego, eu trabalho com tecnologia, eu quero ir para a área de marketing. Posso? Gente, qualquer transição pode ser feita a qualquer momento. Umas vão demandar mais tempo, outras vão demandar menos tempo. Tá? Então, dá para se fazer isso sim, mas tem que se pensar quais são os caminhos que vão chegar para isso. Tá? Não, Diego, agora eu vou empreender. Eu quero empreender. Perfeito. Todo mundo tem o direito de empreender, de tocar o seu próprio negócio. A intenção é viabilizar. Tá? Diego, eu estou pensando aqui em um movimento de carreira que eu vou me aposentar. De que forma eu posso continuar, de repente, ativo no mercado, ou até mesmo um outro ponto que eu não coloquei aqui, uma questão de outplacement, um processo de preparação antes de uma movimentação de carreira que pode acontecer também. Mas o mais importante aqui, gente, é entender qual é o momento. Vocês precisam entender o que vocês querem. Eu quero mudar de empresa, eu quero mudar de área, eu quero empreender. O que vocês efetivamente querem fazer, tá? Um outro momento aqui que a gente tem com relação à definição de objetivos. Foco na área de atuação. Há uma forte tendência das pessoas em posição de consultoria de focar na posição. Pessoal, a gente acabou de falar de um momento de transformação digital, acabamos de falar de movimentação de mercado e as empresas se reorganizando. Não é responsável, eu digo até. Não é responsável você delimitar os seus objetivos para a movimentação de carreira baseado só no cargo, tá? Até porque o profissional que ele é gerente numa posição em uma empresa, ele pode não ser gerente em outra. Ele pode ser um especialista, ele pode ser um gerente regional, um cargo acima, ele tanto pode subir quanto ele pode descer, dependendo da estrutura. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Delimitem os objetivos por área de atuação. Tá, eu quero trabalhar na área financeira com projetos, por exemplo. Eu quero trabalhar na área de engenharia voltado a processamento industrial. Então, delimitem por área de atuação para a busca de vocês não ficar tão viciada, porque isso acontece, é a questão de ativação veicular. Se eu penso que eu quero trabalhar numa indústria do segmento químico, na posição de gerente regional, é muito específico. Quantas vagas nós temos hoje aí? Podemos ter algumas vagas no mercado, como podemos ter nenhuma. Então, quanto mais você delimita o objetivo, quanto mais você funila, menos oportunidades vocês acabam enxergando. Então, muitas vezes se encontram oportunidades dentro do processo de busca de trabalho, só que se vocês estiverem focados na posição especificamente, essa procura ela tem uma tendência de ficar um tanto quanto limitada. Tá? Isso não ajuda o processo. Até porque, assim, a experiência de cada um ela acaba sendo orientada para outros sentidos, tá bom? Cada um consegue enxergar propósito e realidade de uma movimentação profissional de acordo com a trajetória e com o entendimento de cada um. Então, delimitem as áreas os focos, tá? Os objetivos de quais são os locais onde vocês esperam a posição por área de atuação e não efetivamente para a posição, tá? Vai fazer mais sentido e vai ampliar aí o campo de vocês com relação ao entendimento. Terceiro ponto aqui, delimitar tipo de vínculo. Tá, a gente tem o CLT, que já é o conhecido, a gente tem o Flex CLT, que é o CLT meio PJ, a gente tem puramente o PJ, o freelancer e o trabalho social. Tá. Quando a gente pensa, o CLT é o mais comum que a gente tem como referência, o PJ a gente tem um processo de pejotização, inclusive agora. Então, assim, PJ a gente precisa entender se realmente a posição e a remuneração faz sentido com
o nível de conhecimento do profissional. Tá? Então, para você faz sentido CLT, faz sentido PJ, né? Eu estou aberto a CLT e PJ? Não, diga que eu não estou aberto a PJ, só CLT. Ou o contrário. E assim por diante. Precisa entender qual que é o caminho que vocês vão seguir para poder ter um foco claro de que forma vocês vão chegar nisso. Tá? Eu coloquei uns outros 2 itens aqui que são freelancer e trabalho social. Porque isso faz sentido, tá, gente? A depender de qual que é o movimento de carreira. Um profissional que, de repente, quer fazer transição de área. Mas ele não consegue, de repente, penetração no mercado de trabalho para atuar, de repente, vamos supor, numa área de marketing. No entanto, ele começa a trabalhar como freelancer para um projeto em específico, que ele pode ser aproveitado com as competências dele. Então, isso permite ao profissional versar uma outra área, de repente, com uma outra experiência. Então, é uma oportunidade também. Da mesma forma, o trabalho social. Você consegue comprovar experiência e vivência numa área de atuação, ainda que não seja a sua propriamente dita, através do trabalho social. Isso tanto para profissionais que estão ingressando no mercado, que entendo que não é o cenário da maior parte de vocês aqui, mas para profissionais que querem fazer transição de área, é interessante pensar, tanto em um vínculo como freelancer, ou também um vínculo como trabalho social, porque isso pode gerar frutos interessantes aí e ajudar vocês na transição de área ou de qualquer movimentação que suporte isso, tá bom? Pessoal, remuneração. A Lu falou para a gente aqui de remuneração, e eu não vou me estender muito mais nesse ponto, a gente vai ter mais tempo para falar sobre isso, mas entender qual que é a remuneração atual. Pessoal, é muito complicado, cada empresa tem um pacote de benefícios. Remuneração, a gente deve entender pelo contexto, por tudo, né? Inclusive a remuneração, que ela não é tangível, né? Que é questões como qualidade de vida, dentre outras coisas. Mas é importante que vocês saibam a remuneração atual ou a última remuneração, para a gente poder ter uma noção e conseguir enxergar isso, tá? Um exercício bem interessante. Como que o mercado remunera uma pessoa na minha posição e com o meu conhecimento? Então, ir lá no mercado e olhar e falar, olha, faz sentido, eu estou recebendo de acordo, ou faz sentido com o que o mercado está remunerando, ou a empresa que eu trabalho paga mais, e assim por diante. E a partir daí começa um exercício de entender de que forma essa remuneração pode fazer sentido ou não. Isso é importante porque, num processo de entrevista ou no momento que você é acessado por uma outra pessoa do mercado, temos a questão daquela questão. Qual é a sua pretensão salarial? Então, é muito importante ser muito direcionado isso, porque pretensões salariais que elas estão muito abaixo, muito acima, que eles não acompanham a mediana de mercado, acabam inviabilizando processos seletivos que poderiam ir para frente, tá? E a partir daí a gente conseguir enxergar um pouquinho melhor. Oportunidade. Diego, eu quero ir para uma posição diferente do que eu tenho hoje, eu quero me tornar um profissional versado em outras áreas. E minhas competências hoje fazem sentido com o que o mercado está pedindo. Tá, você precisa entender mercado. Quanto o mercado está remunerando para uma pessoa nessa oportunidade que você tem? Considerando que pode ser uma posição júnior a princípio, por ser um ingresso de mercado, quanto que eles pagam para um júnior? Quanto o mercado paga para uma pessoa em início de carreira nessa posição? Então, pensar na movimentação, gente, pensar na transição de carreira, ela requer entender um pouquinho mais dos movimentos que você quer fazer. E se você for considerar tudo dentro de uma movimentação de carreira, né, é que você quer se movimentar para muitas posições, para muitas vagas, você vai fazer muitos exercícios e, de repente, gastar uma energia que não vai ser tão efetiva para outros momentos. Tá bom? Pessoal, por último, porém não menos importante, a gente deixou aqui uma liçãozinha de casa para vocês. Tá bom? Qual que é a nossa proposta aqui para a segunda ação da jornada? O resultado desses painéis aqui, desses itens, a gente vai trabalhar no Canvas a partir da semana que vem. Tá? Então, assim, a princípio, defina um movimento de carreira. Pessoal, a princípio, define um momento. Qual que é o movimento que você quer fazer? É uma transição de área, uma transição de empresa, é uma recolocação? Qual que é o momento de vocês? Tá bom? Segundo, definam 3 objetivos de área de atuação. Tá? Então, definam 3 áreas de atuação. Então, eu sou engenheiro, sou engenheiro químico. Posso trabalhar na indústria, como posso trabalhar de repente no desenvolvimento de produtos, em algum outro momento, não trabalhar especificamente no processo. Então, assim, definam áreas de atuação que vocês possam trabalhar. Qual que é o propósito aqui? Expandir o campo de oportunidades de vocês.
tá? Até porque a gente tem algumas vagas que são muito específicas, a gente não tem um número de vagas tão relevante, né? E pensando numa movimentação de carreira, por que um profissional de uma outra área não pode fazer sentido em outra? Né? A gente tem exemplos muito claros aqui, inclusive na minha própria área de atuação. A gente tem heads de recursos humanos aí, inclusive, que eles são engenheiros de formação. Né? Então, assim, de que forma você pode, de repente, inversar numa outra área de atuação? De que forma você pode fazer sentido? Né? De que forma essa movimentação de carreira pode fazer sentido para você em algum momento? Então, a gente traz isso para vocês. Definir 3 áreas de atuação aqui, tá? Definam os vínculos que fazem sentido ou não. CLT para mim faz sentido, ok. PJ faz sentido, pode não fazer. Então, definam de que formas de vínculos de trabalho ou de oportunidades de negócio vocês querem ter. Senão, ele pode não fazer sentido aí. Lembrando que existe uma conta para o PJ que a Luciana vai conseguir me explicar para vocês muito melhor que eu, mas se eu não me engano, comparado com salários de mercado para CLT, Lu, para fazer sentido para a maior parte das posições, é 2.0, 2.5, é isso? Tem lugares que é 1.7 até 2.3, 2.5. Então, mas começa no 1.7 no mínimo. Isso, porque aí tem que cobrir, né, gente? Senão não faz muito sentido. Como já aconteceu. Aconteceu comigo, inclusive, faz uns 3 anos. Um startup me chamou para uma posição, falou, olha, Diego, a posição é essa, tal. Aí me ofereceram um valor, só o valor, não tinha um pacote de benefícios, não era um flex, não era um PJ flex, vamos falar assim, que acaba tendo alguns benefícios e algumas coisas. E quando eu fui fazer a conta, acabava dando menos do que eu tinha hoje. Então, a oportunidade era muito interessante, o produto deles era muito interessante, inclusive, mas a gente tem uma questão ecológica, vamos falar assim. Né? Não dá para, de repente, você assumir uma posição que não vai fazer sentido, ou que você vai ter uma remuneração no final menor do que você tem hoje. Então, é isso que a gente pede para vocês pensarem com relação a definir vínculos, tá? Define o que faz sentido para você ou não, que a partir daí você consegue definir uma estratégia. Estima a remuneração, gente. Último ponto aqui. Qual que é o valor atual? O seu atual salário. Coloquei remuneração, mas aqui é salário. O valor atual do seu salário. O pacote de benefícios varia. Você pode, de repente, entender isso em algum outro momento com o recrutador, a depender do padrão da empresa. Mas pense em quanto você ganha hoje. Vai lá no mercado, vê quanto o mercado está pagando para uma pessoa na mesma posição que você, vê se está aderente para o mercado ou não está. E, por último, avalie a oportunidade. Então, eu quero dar um salto, Diego. Eu quero ir para uma posição de gerente regional, enfim, uma posição um pouco mais ousada nesse sentido. Então, qual que é o valor de oportunidade para essa posição? O que essa posição precisa, né, efetivamente? Então, esses são alguns vamos falar dos to-dos, né, para a próxima semana de vocês. Lu, quer comentar? Ô, Diego, não, até para não estender muito, mas eu creio que isso ficou bem, bem sucinto aí, e é tudo que nós discutimos hoje. Muito bom. Bacana. Rafa, nós temos perguntas? Nós temos 2 perguntas do Ricardo. A primeira é como funcionam as seleções para empresas no exterior? E a segunda que é a pergunta de 1 milhão, é como saber o salário de vagas se 99% elas são omitidas? Tá, literalmente são as perguntas de 1 milhão. Lu, você quer responder? Eu respondo. Você quer que eu responda com relação ao processo seletivo internacional? Como você quer responder? Pode ser, responde a primeira e eu a segunda. Perfeito. Processos seletivos para empresas fora, empresas de fora. Né? Existe toda uma questão aí de work permit, a questão de autorização de trabalho, dentre outros fatores. O processo seletivo, de uma forma geral, ele não segue muito diferente do que a gente tem aqui, gente. A diferença é que, vamos supor, empresas canadenses, empresas americanas, empresas indianas, chinesas, eles têm perfis diferentes. Então, na hora da entrevista, na hora do discurso, isso tem que ser bem alinhado. Tá? Então, eu acho que vale fazer uma lição de casa aí, Ricardo, e ver, eu vou ter entrevista com um chinês, mas qual que é o perfil do chinês? Né? O que é muito comum. O chinês ele gosta de tudo muito claro, muito direto, vamos fazer negócio.
entendeu? Então, eles são muito direcionados nesse sentido. Então, qual que é a recomendação nesse sentido? Entender um pouquinho da cultura, pelo menos para você ter um norte aí de como seguir com o processo seletivo, tá? Pontos importantes aí para processo em empresas fora do país. Pensa na questão de se é viável ou não. Tá, exemplo, eu vou para um país da América Latina que eu posso trabalhar lá, o processo de autorização para trabalho é tranquilo, perfeito. Então, vamos fazer o quê? Então, é viável. Então, a partir daí, você se candidata às vagas. Então, assim, sempre pensa na hora da candidatura se para você é viável ou não, tá? Se você, como a Luciana mesmo já trouxe um pouco mais cedo, perfeito, você quer trabalhar na Índia, é incrível, mas você consegue trabalhar na Índia? Você vai conseguir o work permit? Você tem algum impedimento nesse sentido? Então, é pensar o quanto vai agregar valor para eles. No processo da dinâmica do dia a dia, vai ser o mesmo, tá? Vai ser o mesmo que a gente tem aqui no Brasil. As seleções são feitas, tem uma orientação muito grande para fazer avaliação por competência, então a entrevista é conduzida à medida por avaliação de competência, por entender o que você tem de diferencial e o que você trouxe. Por isso que um ponto importante é trazer os resultados no discurso quando você for descrever sobre a empresa numa posição como essa. Então, essa a orientação que eu tenho para dar para você, mas de uma forma mais genérica sobre como que é o processo de seleção para outras empresas no exterior. Ricardo, ficou claro? Ficou sim, perfeito. E a pergunta também, ela focava um pouquinho nessa questão do trabalho remoto, tá? Se existe realmente uma demanda por vagas, para vagas no Canadá, nos Estados Unidos, por mão de obra aqui no Brasil, e se é fácil achar essas posições. Fácil, eu não diria, mas eu posso dizer que elas existem sim. Inclusive, eu não digo nem Canadá, tá? Mas Europa começou um movimento assim, mas é um movimento um pouquinho diferente, que é como eles tiveram muitas baixas devido ao cenário, eles estão agora oferecendo que as pessoas vão para lá trabalhar de home office para poder povoar as cidades. A gente ri para não chorar, mas é justamente nesse sentido. Então, assim, na Europa, principalmente, é muito difundido a questão do trabalho remoto, e então, assim, é uma crescente para o lado deles também. Eu vejo como oportunidade, sim, para uma pessoa fazer a movimentação para uma vaga como essa. Eu acho que é importante ficar atento quais são os pré-requisitos que eles solicitam. Tá? Porque algumas empresas elas fazem a questão de global mobility, que a gente fala, né? A questão de mobilidade. Então, fala, vem trabalhar comigo que eu pago todo o seu visto e vou te dar um valor extra aqui, que é o valor seria uma expatriação aí no caso, para você trabalhar aqui com a gente, ainda que de home office, mas eu preciso que você fique no país de origem. Ou de repente você pode trabalhar aqui no Brasil e trabalhar. É sempre importante entender qual que é o regime de contrato, o Ricardo, porque existem umas possibilidades dentro desse cenário, sem me estender muito, porque isso é um assunto bem longo, tá, gente? Que, como eu já vi algumas empresas fazerem, muitas vezes o salário o consultor, principalmente, que se eu não me engano é seu caso, né? Eles contratam um consultor pela China ou por algum país que permite esse tipo de operação pelo câmbio, então ele faz todo o processo pela China e manda o pagamento para o funcionário assina o contrato, trabalha à distância, tá? E ele recebe o salário através de ordem de pagamento. Então, cai uma ordem de pagamento do exterior na sua conta, você recebe seu salário. Esse é basicamente o processo. É pouco usual, mas acontece. Tá bom? Perfeito. Obrigado, Diego. Imagina as ordens. Tem mais uma pergunta do Alisson, sobre a questão de remuneração. Além do Glassdoor, quais são os sites indicados para fazer uma pesquisa? Glassdoor tem uma referência bem bacana, que é um pouco mais direcionada, mas vale como referência a Robert Half, que é uma consultoria de RH aqui. Eles têm um material, eles fazem uma pesquisa salarial anual. Não é muito distante quando a gente considera a média de mercado. Claro que tem empresas que pagam mais, empresas que pagam menos de acordo com o desafio. Mas o guia de salário da Robert Half, ele é bem próximo de uma realidade das vagas praticadas, tá? Nas empresas. Então, pode ser uma forma também de entender salário. E também algumas tendências de mercado com relação à contratação de recursos humanos.
Respondeu, Alisson? Sim. Obrigado. Tina. Mais alguma dúvida, pessoal? Lu. Oi. Você tem uma questão, não tem? Não foi essa que você já respondeu. Perdão. Imagina. Perdão. Foi bem próximo do que nós pensamos iguais. Eu ia falar exatamente as mesmas coisas, praticamente. Robert Half, pesquisa de salário, tem a Love, e de certa forma não foge muito dessas que estão aí dentro dessa questão. A Cato faz alguma coisa também, até a própria Curriculum tem ali a média. O da Curriculum eu acho bom, e o do Vagas, o site do vagas.com tem uma pesquisa de cargos e salários excelente, muito legal mesmo. Quem ainda não conhece, dá uma olhadinha lá, que eles trabalham muito bem essa questão de pesquisa, cargos e salários, e aí dá para você ter uma ideia das vagas. Maravilha, obrigado, Luciana. Por nada, Alisson. Rafa, mais alguma pergunta? No chat não. Alguém tem mais alguma pergunta? Só algum ponto não ficou claro? Não ficou entendível? Diego, referente aos to-dos, só o valor de oportunidade que não ficou muito claro para mim. Se você puder colocar de outra forma, eu agradeço. Bacana. Exemplo, Alisson. Vamos fazer um exemplo aqui. Você está numa posição hoje de exemplo, tá? Você é um especialista de projetos. Não me recordo agora qual que é o seu background, mas vamos supor que você é um especialista de projetos. E você se preparou, fez lá, tirou a certificação do PMP, tirou a certificação do Scrum, fez todo o processo, que como manda o coleto de mercado, né? Você tem que ter experiência em projetos e mais certificações para poder fazer sentido aí para a posição de trabalho. Mas hoje você é um especialista, você quer migrar para uma posição de gerente de projeto. Então, você precisa, se você quer ir para uma posição acima da sua, ou uma posição que é diferente da que você tem hoje, você precisa saber quanto paga um gerente de projeto, início de carreira. Exemplo. Então, esse é o valor de oportunidade. Pensando se você quer fazer uma transição para um cargo maior ou para uma outra posição que não é a sua posição de hoje. Tá? Então, pensar em valor de oportunidade qual que é o valor qual que é a sua expectativa salarial para a próxima posição, tá? Então, essa que é o to-do que a gente tem para a próxima semana. Por que eu trago isso, o Alisson? Muitas vezes a posição pode não fazer sentido, tá? Então, vamos supor, você está numa posição hoje que remunera, vamos supor, hipoteticamente, 12K. E aí você quer fazer uma movimentação porque você tem o desejo de trabalhar numa função específica. Só que o inicial dessa posição específica é de 8K. Então, a gente tem aí 1/3 de remuneração, uma redução de 1/3 de remuneração. Claro que se o seu salário hoje é 12, hipoteticamente, você vai querer trabalhar com essa margem. Mas a questão essa margem, ela faz sentido? O mercado está absorvendo pessoas, início de carreira, para essa posição, remunerando a 12K, 12 mil reais, o salário da posição? Então, é isso que a gente tem que pensar. Porque algumas vezes o processo de recolocação ele acaba sendo inviabilizado em alguns momentos, porque a gente não entende isso. Então, poxa, o recrutador me liga e fala, não, eu só vou por 15. O recrutador chega para ele e fala, né, mas a posição tem 9. Está muito distante. Tem até uma outra discussão, que a gente vai estender, não hoje, mas num outro momento aqui. A Luciana vai trazer isso para a gente também, a gente vai dividir esse momento, como todos os outros, para poder entender isso, tá? Quando você traz uma remuneração muito diferente do que o mercado está praticando, do que o mercado está oferecendo, fica um pouco difícil você fazer essa movimentação, você acaba inviabilizando, porque você pode estar se candidatando a uma posição que ela remunera menos do que você ganha hoje, e isso inviabiliza. Por quê? Qual que é o pensamento do gestor e do recrutador nesse sentido? A Luciana pode até aportar nesse momento. Tá, eu vou sair de 12 para ganhar 8, isso não vai ter impacto nenhum na sua vida. Você está ganhando 12 mil reais há 3 anos, por exemplo. Agora você vai sair para uma posição para ganhar 8 mil reais. Você vai ter
menos quase 1/3 aí da sua remuneração reduzida. Isso vai fazer sentido para você? Qual que é o motivador que você tem para poder aceitar uma proposta como essa? Porque a tendência do ser humano é sempre o progresso nesse sentido. Então, por mais que você saia de uma posição para outra da empresa, se espera um ganho, tá? Então, quando eu falo de valor de oportunidade, é justamente isso, é pensar em expectativa salarial. Ok, ficou claro agora, Diego. Obrigado. Agora. Perfeito. Pessoal, só um recado, o link da pesquisa está de novo no chat, principalmente para quem não só, né, a gente vai medir nosso NPS com essa pesquisa, mas principalmente as pessoas que têm certificado PMI e precisam responder, porque é dessa forma que nós vamos lançar o PDU, ok? Show de bola, Rafa. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que fechamos hoje, né? Diego, Luciana, muito obrigado novamente. Show de que bola aí, agradeço, Diego. Rafa, pela paciência. Imagina, a gente estendeu um pouco, mas foi gratificante. Pessoal, show de bola aí. Parabéns, viu, Lu, Diego. Parabéns Obrigado a aí. todo mundo Valeu, Edu. participação. Obrigada, pessoal. Boa noite, Diego, Lu. Obrigada, meninos aí, Rafa. Parabéns, viu? Obrigado, meninos. Valeu, Obrigado, pessoal. gente. Boa Boa noite. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigado. Boa Semana noite. que vem, hein? Gente, boa noite. Até semana que vem. Nossa. Dever de casa feito. Falou. Isso.